As luzes se apagam e, em vez do barulho do motor, há um silêncio misterioso no avião. O avião começa a descer rapidamente em direção à água e as pessoas começam a gritar de medo. O piloto faz várias tentativas, mas o avião permanece fora de controle. Esta é uma situação em que ninguém gostaria de estar. E talvez mesmo o avião não devesse estar nessa situação. Mas um pequeno erro e um pouco de descuido pode levar a um grande problema. Aprendemos uma lição com este incidente. Esta é a história do voo 236 da Air Transat. Então, por que esse incidente aconteceu? Então, de quem foi o erro? E quantas pessoas perderam a vida nele? Vamos agora explicar tudo isso em detalhes. Na noite do dia 23 de agosto de 2001, a companhia aérea canadense Air Transat, voo 236 com 293 passageiros e 13 tripulantes, preparava-se para viajar do Aeroporto Internacional Pearson de Toronto para a cidade de Lisboa, em Portugal. Eles deveriam completar essa jornada em cerca de 7 horas com o avião Airbus A330. Todos os passageiros do avião estavam muito felizes porque era época de férias e eles não tinham ideia de que um grande incidente estava prestes a acontecer em poucas horas. A aeronave utilizada neste voo, o Airbus A330, era um dos aviões mais avançados e altamente automatizados da época. Ele havia começado a operar 7 anos antes e naquela época era considerado um dos aviões mais seguros do mundo. O avião usado neste voo tinha apenas 2 anos. Isso significa que não havia necessidade de ninguém, de passageiros a tripulantes, estar preocupado ou ansioso. O voo estava sob o comando do comandante Robert Pischer, de 48 anos. Ele tinha 16 mil horas de experiência de voo e havia pilotado vários tipos de aviões em sua carreira, embora havia uma mancha em sua carreira, já que ele passou 16 meses na prisão sob a acusação de tráfico de drogas antes de ingressar na Air Transat. Além de Robert Pischer, o primeiro oficial deste voo era Dirk Dejiger, de 28 anos, que tinha aproximadamente 5 mil horas de experiência de voo. Depois de todas as formalidades, o voo 236 foi abastecido com 48 toneladas de combustível. Assim que todos os passageiros e tripulantes estavam a bordo, o processo de levar o avião para a pista começou. Por volta das 21 horas, depois de completar todas as verificações de rotina, o comandante liga os motores e o voo 236 parte para Lisboa. Em apenas alguns minutos, o piloto leva o avião a uma altitude de 39 mil pés, e depois disso o avião se estabiliza. Como este avião estava programado para chegar a Lisboa de manhã, a maioria dos passageiros também estava relaxando e se preparando para dormir. Em voos longos como esse, os pilotos não têm muito o que fazer, então suas principais tarefas são ficar de olho na quantidade de combustível e garantir que os sistemas do avião estejam funcionando corretamente. As primeiras 4 horas de voo passam de forma relativamente tranquila. No entanto, à medida que o voo se aproxima da metade do caminho sobre o Oceano Atlântico, o piloto recebe um aviso estranho na tela do computador. Este aviso é sobre o motor número 2, que está no lado direito do avião. O aviso indica que o motor tem alta pressão de óleo, baixa quantidade de óleo e baixa temperatura do óleo. Este era um tipo estranho de aviso que nenhum dos dois pilotos havia visto antes. Normalmente, quando um voo decola, a temperatura do óleo aumenta em vez de diminuir. Ambos os pilotos consultam imediatamente o manual de operação da tripulação de voo para entender essa combinação de avisos, mas não encontram informações nele. Posteriormente, eles entraram em contato imediatamente com o Centro de Controle de Manutenção da Air Transat, em Mirabel, Canadá, para informá-los sobre o problema. No entanto, eles também não recebem assistência de lá. Um funcionário com quem falam diz que, assim que entender o problema, entrará em contato novamente. Enquanto aguardam uma resposta, os pilotos mais uma vez se esforçam para entender esses avisos.
Na cabine do avião, os pilotos estavam sofrendo muito estresse, enquanto os passageiros na parte de trás estavam dormindo profundamente, sem saber do perigo iminente. Da mesma forma, quase meia hora se passa, e por volta das 5 horas da manhã, os pilotos recebem uma nova mensagem na tela. Essa mensagem afirma que há um desequilíbrio de combustível dentro dos tanques de combustível em ambas as asas do avião. Isso significa que há mais combustível em uma asa e menos na outra. O desequilíbrio de combustível em um avião é bastante raro, mas não muito perigoso, porque para consertá-lo, os pilotos abrem a válvula de alimentação cruzada, que permite que o excesso de combustível de uma asa flua para o tanque da outra asa, equalizando a quantidade de combustível em ambas as asas. No entanto, apenas 10 minutos depois de fazer isso, os pilotos recebem outro aviso de que não há combustível suficiente no avião para chegar a Lisboa. Agora as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. O avião estava no meio do Oceano Atlântico e não tinha como chegar a Lisboa em hipótese alguma. Nessa situação, o piloto não tinha outra opção a não ser fazer um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. No entanto, como o avião estava no meio do Oceano Atlântico, a única opção era pousar no aeroporto das Lajes, na Ilha Terceira, nos Açores. Os pilotos entraram imediatamente em contato com o controle de tráfego aéreo no local do aeroporto das Lajes e informaram que, devido a uma escassez de combustível, precisavam pousar no aeroporto. 17. Neste momento, havia apenas 7 toneladas de combustível no avião, o que representava apenas 6% da sua capacidade total. O combustível estava se esgotando rapidamente, e os pilotos não conseguiam entender o motivo disso. Eles tinham certeza que não poderia ser devido a um vazamento de combustível, porque não houve turbulência sentida no avião, e o clima não era severo o suficiente para causar um vazamento de combustível. Além disso, durante as primeiras 4 horas do voo, o combustível queimou de maneira normal. Não só isso, mas o comandante também verificou com os comissários de bordo se havia algum sinal de combustível sendo descartado da parte traseira do avião. No entanto, tal indicação não foi encontrada durante a verificação. Então, os pilotos ficaram perplexos, tentando descobrir qual poderia ser a razão repentina para o combustível acabar. Quando os pilotos não conseguiram encontrar nenhuma razão contínua para a diminuição do combustível, eles consideraram isso como um erro do computador. Eles pensaram que os sensores que medem a capacidade de combustível não estavam exibindo dados corretos, levando aos avisos de escassez de combustível. No entanto, a realidade era bem diferente de sua suposição inicial. Na realidade, houve um vazamento significativo de combustível que ocorreu a partir do motor do lado direito do avião. A causa disso foi que, dentro deste motor, um tubo hidráulico se chocou contra o tubo de combustível, resultando em danos ao revestimento externo do tubo de combustível. Isso levou a um vazamento substancial de combustível. O desequilíbrio de combustível em ambas as asas era um indicador claro de que o avião estava sofrendo um vazamento de combustível. No entanto, a atenção dos pilotos não se voltou nessa direção. Isso ocorreu devido a um fenômeno psicológico conhecido como viés de confirmação. De acordo com esse fenômeno, a mente humana tende a favorecer apenas as coisas ou informações que confirmam suas crenças existentes. Nesse processo, muitas vezes, negligencia as informações corretas. Isso normalmente acontece quando a mente está cansada ou sobrecarregada de trabalho. Nesse caso, os pilotos já haviam assumido que o aviso de falta de combustível era devido a um erro do computador. Então eles desconsideraram indicações claras como o desequilíbrio de combustível. Embora o piloto tenha transferido combustível de uma asa para outra, o problema de desequilíbrio de combustível permaneceu. Além disso, o combustível estava se esgotando rapidamente. O avião não tinha um sistema que pudesse indicar diretamente um vazamento de combustível para os pilotos. Eles mesmos tiveram que deduzir isso, interpretando vários avisos nesse sentido. Ambos os pilotos do voo 236 falharam.
Nesse ponto, o avião tinha apenas 4,8 toneladas de combustível, enquanto deveria ter pelo menos 17 toneladas. Ambos os pilotos entraram em contato com o controle de manutenção novamente, mas, mais uma vez, eles não receberam ajuda. A ideia de realizar um procedimento de vazamento de combustível passou pela cabeça dos pilotos, mas o comandante Pischer recusou. Este procedimento exigiria que eles derrubassem um avião para 20 mil pés. O comandante Pischer pensou que, se de fato houvesse um vazamento de combustível, descer a 6 mil pés seria semelhante ao suicídio. Nessa situação, optaram por ficar a uma altitude de 39 mil pés. A decisão do comandante Pischer se mostrou correta. Às 6h13 da manhã, o motor do lado direito desligou e o comandante Pischer começou a descida dando potência total ao motor esquerdo, porque o avião não podia voar a 39 mil pés com apenas a assistência de um motor. Durante esse período, o primeiro oficial Dirk Dejager informa o controle de tráfego aéreo CTA sobre a situação. Nesse ponto, o avião tinha apenas 600 litros de combustível e o avião ainda estava a 240 quilômetros de distância de seu destino, que era o aeroporto das Lajes. Por mais 13 minutos, o avião continuou operando dessa maneira. No entanto, depois disso, o motor do lado esquerdo também se desliga devido à exaustão de combustível. O avião 236 ainda estava a 120 km de seu destino. Depois que ambos os motores desligaram, o avião perdeu sua energia elétrica, deixando os pilotos sem opção a não ser planar. Nesta situação, o dispositivo chamado turbina éolica de emergência foi implantado automaticamente na parte inferior do avião. Ele gerava energia girando, permitindo que alguns dos sistemas essenciais da cabine funcionassem. O comandante Pischer tinha apenas uma opção restante: planar o avião o mais longe possível e tentar chegar ao aeroporto das Lajes nas proximidades. Então, as vidas de todas as 306 pessoas no avião estavam agora nas mãos do comandante Pischer. A cabine escura devido à queda de energia, e nessas condições o comandante instruiu os comissários de bordo a preparar todos os passageiros para um pouso forçado na água. No entanto, pousar na água era uma ideia terrível, porque, mesmo que as pessoas sobrevivessem ao impacto, a água do oceano poderia se tornar uma ameaça mortal para suas vidas. O comandante Pischer tinha apenas uma opção: tentar planar o avião para o aeroporto das Lajes. No entanto, essa era uma tarefa desafiadora. O aeroporto ficava a aproximadamente 100 km de distância, e a taxa de descida era de cerca de 2.000 pés por minuto. Como o avião estava a uma altitude de 30 mil pés, isso significa que nos próximos 15 minutos ele pousaria, quer o comandante pudesse chegar ao aeroporto ou não. O comandante Pischer enfrentou uma situação incrivelmente desafiadora. O Airbus A330 não era um planador e 2 de 3 sistemas hidráulicos estavam falhando, dificultando o controle do passo do avião. Além disso, vários sistemas chaves, incluindo spoilers de asa, direção de roda de nariz e reversores de empuxo, também falharam. Isso significa que não só era difícil chegar ao aeroporto, mas mesmo que conseguissem pousar, parar o avião na pista seria extremamente desafiador. A situação era terrível, e o comandante Pischer teve que tomar algumas decisões críticas. No aeroporto das Lajes, o controlador da torre começou a acender e apagar luzes da pista. Isso foi feito para ajudar o comandante Pischer a ver a pista à distância. Tinha um duplo benefício: guiava a tripulação em direção ao aeroporto das Lajes e sinalizava que eles estavam no caminho certo. Planar suavemente o avião era um desafio para o comandante Pischer. Ele precisava manter uma velocidade de pelo menos 140 nós para manter a turbina éolica de emergência, gerando eletricidade. No entanto, ele também teve que ter cuidado para não exceder uma velocidade de 200 nós para evitar que o trem de pouso fosse acionado prematuramente. O comandante Pischer enfrentou um novo problema quando o avião chegou muito perto do aeroporto.
Seu trabalho era manter o avião o mais alto possível enquanto planava. Mas ele tinha feito isso muito bem. O avião estava a apenas 8 milhas do aeroporto, mas sua altitude era de 13 mil pés, o que era muito alto. Idealmente, o avião deveria estar a 3 mil pés neste momento. O comandante Piche percebeu que, se tentasse descer o avião de repente, ele perderia a velocidade e talvez não chegasse à pista. Então ele fez uma curva de 360 graus para descer mais gradualmente. Nesse meio tempo, o primeiro oficial, Dirk de Jager, abaixou o trem de pouso e estendeu as ripas na frente das asas. Isso permitiu que o avião voasse a uma velocidade mais lenta, sem criar muito arrasto. A decisão do comandante Piche de fazer isso foi muito corajosa, porque ele virou o avião para enfrentar a direção oposta da pista. Os passageiros na parte de trás ainda acreditavam que o avião ia cair na água. Cerca de 20 minutos depois, quando o avião completou uma volta completa e estava voltando para o aeroporto, o comandante o alinhou com a pista. Embora a altitude do avião ainda fosse um pouco alta, não era tão alta que precisasse fazer outra curva. Desta forma, o comandante manobrou o avião em forma de S, em direção à pista para aumentar um pouco a distância entre o avião e a pista. No solo, as equipes de bombeiros, ambulâncias e resgate do aeroporto já estavam preparadas e estacionadas, prontas para tomar medidas imediatas em caso de emergência. Devido à falta de flaps, o comandante e o primeiro oficial só conseguiram reduzir a velocidade do avião para 200 nós, enquanto normalmente deve ficar por volta de 145 nós. Sem muito controle, o comandante teve apenas uma chance de pousar o avião na pista. Eventualmente, os pneus do avião atingiram a pista com um solavanco significativo, fazendo com que o avião saltasse e depois pousasse na pista novamente. E desses 12 pneus, 8 deles estouraram. A velocidade do avião era muito alta e não era fácil desacelerar sem spoilers de asa e empuxo reversor do motor. Assim que o comandante acionou os freios, os pneus do avião travaram completamente. O avião começou a derrapar na pista a uma velocidade muito alta, porque seu sistema antiderrapante também estava com defeito. Os pneus do avião ficaram completamente danificados quando derraparam na pista, mas de alguma forma o avião finalmente parou antes que a pista terminasse. Surpreendentemente, todos os passageiros e tripulantes do avião conseguiram sobreviver ao acidente. Após o pouso, de acordo com as ordens do comandante, todos foram imediatamente evacuados do avião. Embora tenha ocorrido um incêndio em uma das rodas do trem de pouso esquerdo do avião, a brigada de incêndio na pista conseguiu extingui-lo rapidamente. Sobreviver a um encontro tão próximo com a morte é algo que os passageiros e tripulantes não conseguem acreditar facilmente. Inicialmente, tanto os pilotos quanto toda a tripulação recebem uma tremenda recepção, e as pessoas os veem como heróis. Isso ocorreu porque foi um voo planado mais longo feito por qualquer aeronave de passageiros da história da aviação. Mais importante ainda, nenhuma vida foi perdida neste acidente. Mas alguns dias depois começaram a surgir dúvidas sobre como esse avião voando sobre o Oceano Atlântico de repente ficou sem combustível. Após a investigação, tornou-se evidente que se os pilotos tivessem seguido qualquer procedimento de vazamento de combustível enquanto se dirigiam para o aeroporto das Lajes, teria restado pelo menos 3,8 toneladas métricas de combustível em seu avião, mesmo após o pouso no aeroporto. No entanto, como mencionamos anteriormente, devido ao fenômeno psicológico e ao viés de confirmação, os pilotos simplesmente não entenderam esses avisos de vazamento de combustível. Agora, quanto ao motivo real por trás do vazamento de combustível, foi um erro de um técnico. Na verdade, pouco tempo antes do voo, foi realizado um trabalho de manutenção no motor número 2 do avião. Durante esse processo, um técnico instalou erroneamente uma peça no motor destinada a uma aeronave diferente. Este erro fez com que o tubo de combustível se rompesse, levando a todo o incidente. Embora os pilotos tenham cometido um erro significativo ao não reconhecer os avisos de vazamento de combustível, eles ainda merecem elogios pela maneira como lidaram com a situação.
Sendo assim, um ano após este incidente, ambos os pilotos, o comandante Robert Pischer e o primeiro oficial Dirk Dejager, receberam um prêmio Airmanship pela Associação de Pilotos de Companhias Aéreas. Tirando lições desse incidente, a Airbus fez várias melhorias significativas de segurança em seus aviões. Os indicadores de vazamento de combustível também foram aprimorados. Este incidente ocorreu há 22 anos, mas o recorde de maior voo planado de uma aeronave de passageiros ainda pertence ao comandante Robert Pischer e ao primeiro oficial Dirk Dejager. Então, essa foi a história do voo 236 da Air Transat, que ainda é considerado um dos incidentes mais populares da história da aviação. E aí, você gostou dessa história? Por favor, comente aqui nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima!